A Frente Parlamentar Agropecuária debateu o projeto de lei que visa proteger as exportações brasileiras de barreiras comerciais abusivas. A proposta, que tem como foco a reciprocidade ambiental, busca garantir condições equitativas no mercado internacional. Para falar mais sobre o projeto, eu converso agora com o deputado federal Pedro Lupion, que é o presidente da FPA e também notável aqui do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde mais uma vez, prazer estar junto com vocês. Deputado, eu queria entender o que motivou a criação desse projeto de lei. Como é que surgiu essa ideia? Bom, nós estamos até vendo o quadro anterior aí, falando sobre a economia americana, as questões das taxações, né, que ocorrem no mundo todo, com os mais diversos mercados, em relação ao presidente Trump e ao Partido Republicano, mas nós tínhamos um objetivo inicial, né, quando da elaboração desse projeto, inclusive ressaltar o trabalho do senador Zequinha Marinho, da senadora Tereza Cristina, nossa ex-ministra da Agricultura, que é a relatora disso no Senado, inclusive, em relação à União Europeia. Né? A União Europeia apontando muitos dedos para nós, criando diversos problemas, embargando muitas áreas de produção, criando a tal da moratória de diversos produtos e criando dificuldades para os nossos produtos chegarem no continente europeu. Hoje esse projeto deixou de ser um projeto de reciprocidade ambiental, hoje ele se torna um projeto de reciprocidade para que a gente possa enfrentar todo esse tabuleiro geopolítico mundial, que está um jogo bem complicado, que temos diversos temperos a mais e adendos a cada semana, a cada dia, a cada declaração, para que a gente consiga garantir, ter isso como uma carta na manga de proteção do mercado brasileiro. Os Estados Unidos têm isso, a China tem isso, a União Europeia tem isso, inclusive eles chamam de bazuca esse projeto lá da União Europeia, essa lei que eles têm, que nunca foi usado, mas que quem sabe um dia seja necessário. Então a gente precisa estar preparado de ter uma forma de evitar ou impedir qualquer tipo de retaliação em relação aos nossos mercados. É super importante isso para garantir a indústria nacional, a produção nacional e garantir efetivamente a produção brasileira. Deputado, esse projeto ele parece justo, principalmente porque a gente sabe do histórico que outros países têm de usar barreiras não tarifárias numa guerra comercial aí para tentar criar, entre aspas, desculpas, às vezes, para não comprar os produtos. Mas vamos falar do aspecto prático aqui. A gente pode esperar que outros países que têm uma natureza completamente diferente da do Brasil consigam ser recíprocos na questão ambiental? Porque se você pega um país, por exemplo, como a Inglaterra, que já quase não tem floresta há alguns séculos, fica muito difícil você querer comparar com a situação do Brasil, que é um país que tem biomas importantes como a Amazônia, não? Não, se nós falarmos da questão ambiental, ninguém tem a legislação que nós temos. Né? A gente, inclusive, é punido e sente a mão forte do jogo midiático e as narrativas contrárias a nós, justamente pela legislação ambiental e as características específicas que nós temos. Nenhum país do mundo tem o mínimo de 20% de preservação das suas áreas. Nenhum país do mundo tem CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, em que todos os produtores rurais precisam lá registrar suas propriedades, dizer o que tem de área de preservação, o que tem de proteção, o que cumprem ou não cumprem da legislação. Ninguém tem isso. Só nós. Aliás, os nossos vizinhos aqui, Argentina, Paraguai, que são grandes produtores, também não tem isso. Como os Estados Unidos, por exemplo, não tem áreas de reserva. Hoje, nos Estados Unidos, o que tem são as áreas de reserva de áreas que efetivamente não são áreas produtivas, que têm as áreas de preservação ambiental, e o produtor rural americano, por exemplo, não tem que preservar absolutamente nada. Eu não estou dizendo que isso é certo, pelo contrário. Eu acho super importante a gente ter a nossa responsabilidade ambiental. Agora, ninguém pode comparar a responsabilidade que nós temos nas questões ambientais. Então, quando você cria uma reciprocidade, você está criando uma reciprocidade com a realidade de cada um dos países. A Alemanha, que nos critica, por exemplo, é a maior consumidora de nuclear e de termoelétrica do mundo. Os Estados Unidos, pouquinho antes do final do mandato do Trump, abriram áreas de reserva ambiental para a produção agropecuária. A Argentina e o Paraguai não cumprem minimamente o que a gente tem de preservação ambiental, e a China não preciso nem contar para vocês. Então, a gente sofre um pouco por ter uma legislação extremamente exigente, mas sabemos da nossa responsabilidade e a gente precisa ter essa carta na manga para ter algum tipo de reciprocidade nesse sentido. Se a gente fosse analisar hoje o mapa internacional do agronegócio brasileiro, quais são as barreiras que você acredita que são as principais barreiras que o setor do agro precisa romper, que estão dificultando as nossas exportações? Bom, primeiro a gente tem um problema seríssimo de gargalos internos logísticos.
né? Nós estamos pagando nessa safra o dobro de frete que pagou na safra passada. Nós não temos armazenagem o suficiente para colher a nossa safra e nós não temos estrutura mínima nas propriedades, como, por exemplo, fertirrigação, para garantir que, num caso de seca, a gente não perca toda a lavoura. Né? No caso da chuva não tem o que fazer, mas na seca a gente tem soluções tecnológicas para resolver. Eu ouvi isso, para você ter ideia, Marcelo, lá na USDA americano, grande e poderoso Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que seria o Ministério da Agricultura deles, dizendo o seguinte: como é que vocês querem ser os grandes players mundiais de commodities, vocês terem boa parte da responsabilidade mundial de grãos, se vocês sequer têm armazenagem e irrigação para garantir o momento da venda ou garantir o futuro dos seus produtos? E eles têm toda a razão. Hoje, a armazenagem do produtor rural brasileiro é o caminhão indo para o porto, ou indo lá para a cooperativa, para a cerealista. Todo mundo tem que fazer venda antecipada porque não tem onde colocar. Safra passada, que nós batemos recordes, a nossa produção ficou em big bags, no chão das propriedades, exposto ao clima, ao tempo, podendo ficar com a tal da soja ardida, né, perder com umidade boa parte desses produtos. Então, esse é talvez o maior gargalo que nós temos, sem contar as questões internas, né? Nós acabamos de viver agora, estamos vivendo, na verdade, essa discussão enorme da gente aqui como produtores, como setor produtivo, em relação ao governo, dessa liberação de tarifas de importação de diversos produtos, que nós somos os maiores produtores mundiais de café, de açúcar, de carne. E há pouco, até é importante colocar esse assunto para vocês, há pouco estava aqui no meu gabinete comigo em Brasília, o pessoal da ABPesca, a Associação Brasileira da Indústria de Pesca. O que é esse pessoal? Turma da sardinha, a turma que faz a sardinha lá até chegar no mercado. Hoje eles vêm aqui desesperados, uma taxação de 32% do que é a taxação de importação de sardinha no Brasil, justamente para garantir o mercado nacional, isso há mais de 10 anos, e amanhã, na reunião do CAMEX, é possível que haja a isenção dessa taxa. O que vai acontecer? As mesmas empresas multinacionais que hoje põem a Gomes da Costa, a Coqueiro, a sardinha brasileira no mercado, que é principalmente pescada em Santa Catarina, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, os 4 estados que produzem a maior parte dessa sardinha, vamos dizer que é praticamente 90% da indústria pesqueira nacional, é isso, né? A maior frota, são quase 30 mil pessoas envolvidas nisso, está passível de amanhã, na reunião do CAMEX, ter essa redução, e essas mesmas empresas que produzem hoje aqui, que põem no mercado essas marcas brasileiras de sardinha, começar a colocar as marcas chinesas, as marcas asiáticas, que chegam, infelizmente, mais barato aqui, justamente porque a matéria-prima é cara, porque o direito, as questões ambientais são mais difíceis de ser cumpridas aqui no Brasil, os direitos trabalhistas aqui são muito mais exigentes, e é óbvio que a sardinha chinesa vai chegar mais barato aqui. Sabe o que vai significar isso para o consumidor? Zero. O IPCA do ano passado, e você entende de economia, o IPCA ano passado de sardinha foi 1,4. 1,4, ou seja, aumento de preço, não há justificativa nisso. O que a gente está passível de ver acontecer, infelizmente, é a destruição de uma indústria nacional extremamente importante, que gera oportunidade para mais de 30 mil pessoas e que funciona como cooperativa, porque essas integradoras de sardinha, essas grandes empresas de sardinha, acabam servindo como uma cooperativa para os pescadores que colocam a frota. Inclusive, a maior frota nacional de pesca é dessa questão da sardinha, que já foi super penalizada com o imposto no teto na última reforma tributária. Então, estamos hoje aqui em Brasília correndo atrás, tentando resolver, porque do café não vai mudar absolutamente nada para o consumidor, porque nós que produzimos não tem de onde comprar. A carne, mesma coisa. A carne é brasileira, não tem de onde trazer carne brasileira, carne mais barata para o Brasil que não seja carne brasileira. E pior, a questão do açúcar, nós somos os grandes produtores mundiais de açúcar, vamos importar o quê? Açúcar de beterraba lá da Inglaterra, não existe sentido nenhum nisso. Talvez o milho, e único e exclusivamente o milho nessa cadeia toda, poderia ter algum impacto positivo na redução dessas tarifas, mas o milho lá fora está mais caro que o milho aqui dentro, então já não vai justificar. Agora estamos tentando hoje salvar esse setor todo que está super penalizado e que a indústria pesqueira, quem vive nos grandes centros urbanos acaba não conhecendo a realidade desse mercado, mas é um mercado extremamente importante que gera bastante emprego e que precisa ser preservado. Tá certo. Pedro Lupion, notável aqui do nosso canal, deputado federal, muito obrigado pela sua participação aqui no Real Time. Boa tarde para você. Grande abraço a todos, obrigado, até semana que vem. Um abraço.